Olá, amados irmãos, graça e paz. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe seu dia. Muito bem, nós estamos em campanha de oração, citando o poderoso Salmos 91 durante 13 dias. Estamos vivenciando a fé de Josué, que rodeou as muralhas de Jericó 13 vezes e o Senhor deu vitória ao povo. Há uma resistência, espiritual. Nós temos que ter essa consciência. Quando o Senhor libera a palavra de Deus, você crê na palavra, você tem que ter consciência que existe uma resistência. Mas essa resistência não é para você não acessar a tua vitória. Essa resistência é para você provar a sua fé. É para você exercitar o dom que Deus te deu. Então, diante desse dom, você pratica, porque a fé sem obra é morta, diz a palavra do Senhor. Então, você pratica a fé e você tem vitória. Você se fortalece, porque Deus faz isso. Deus, Ele libera a bênção mediante a fé. Mediante a fé. Para você ser provado e aprovado. Não é? Deus não trouxe você até aqui para você ser envergonhado. Deus não liberou as bênçãos do céu, as promessas, e você creu para você simplesmente ser envergonhado diante das muralhas. As muralhas vão cair porque nós estamos orando, você crê e certamente você vai ver a glória de Deus se manifestando na sua vida. Agora, o inimigo ele quer mostrar o cenário, quer provar para você que a sua fé é em vão, que a sua luta não vale de nada. Mas isso é mentira. Não caia no jogo do inimigo. Creia na promessa do Senhor. E você vai contar o seu testemunho, como tem chegado muitos testemunhos de pessoas que perseveraram, creram, oraram conosco e as bênçãos foram liberadas. As pessoas têm contado das maravilhas do Senhor, contado da bondade de Deus. E com você não será diferente, viu? O Senhor escolheu você. Você é um escolhido e Deus liberou a promessa, a primeira promessa. Porque assim, Deus libera a promessa. Aí tem a barreira, os impedimentos, mas todos eles cairão por terra, porque você está diante do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus por isso. Ontem eu falei sobre Gideão. Gideão estava diante do Senhor. Aliás, ele estava querendo salvar o alimento que seria roubado pelos povos inimigos. Mas o Senhor apareceu para Gideão e Gideão falou assim para o anjo. E o anjo falou assim: Deus é contigo, homem valente. O anjo falou para Gideão. Daí Gideão falou para o anjo: se o Senhor fosse comigo, por que nos sobreveio tanta destruição? Cadê as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Talvez essa situação que você se encontra. Há uma discordância, uma distorção, Você recebe a promessa, a palavra com alegria, mas você não tem desfrutado das promessas. O que você tem visto é um cenário de destruição. Mas o inimigo faz isso. Ele quer saltar os seus olhos, ele quer colocar diante de você só os problemas, só as dificuldades. E se você não vigiar, o seu dia acaba, Porque você vê o problema ali, você vê diversos problemas na sua vida e aquilo vai tomando conta da sua mente. De maneira que você não consegue enxergar a mão de Deus na sua vida. É isso que Gideão enxergava, só problemas. Mas ele tinha a promessa de Deus. E o anjo apareceu para ele para dizer que Deus estava com ele. Olha, amados irmãos, Deus não prometeu que nós não teríamos problemas. Ele prometeu que estaria conosco nos problemas. Aí você pode se perguntar: mas por quê? Por que tantos problemas? Por que tantas dificuldades? Olha, exatamente os problemas acontecem para provar o poder, a grandeza de Deus, para a manifestação da glória de Deus.
porque o Senhor vai fazer toda a muralha cair. Deus vai fazer esse cenário de morte se transformar num cenário de vida. Essa escassez em abundância. Deus vai fazer uma mudança de cenário na sua vida, para que o nome dele seja glorificado. Você tem que crer e perseverar em oração e observar a palavra de Deus, se apegar na palavra do Senhor. Aqui no livro de Ezequiel, capítulo 37, Deus deu uma visão para Ezequiel, uma visão de vale de ossos secos, um cemitério de ossos secos. Muito bem. E aí tem uma palavra que vai despertar a sua fé aqui. Olha, esses ossos secos representam uma vida, um cenário de morte, portanto, uma vida irreversível, um cenário irreversível, um cenário de morte. E Deus mostrou esse vale de ossos secos para Ezequiel para nos mostrar o seguinte: até para a morte tem jeito, não para nós, mas para Deus. Eu pergunto para você, se para Deus a morte tem jeito, Deus dá a solução até para a morte, o que dirá desse problema que você está vivendo? O que dirá da situação que você vive? Esse cenário de morte, esse cemitério de ossos secos, Deus mostrou para Ezequiel e Deus deu uma ordem para Ezequiel. Aqui no versículo 4 diz assim: então me disse, o Senhor disse para Ezequiel: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. É isso que você tem que fazer. Profetiza sobre a sua vida. Mas como, Fábio? Como eu vou profetizar? A palavra de Deus. Quando nós oramos o Salmos 91, você está profetizando a palavra de Deus diante do cenário de morte. Esse é o cenário que estava diante de Ezequiel, a visão do vale dos ossos secos. Deus poderia falar: olha, Ezequiel, olha essa situação de morte, lamente, chore, né? Reclame diante desse cenário de morte, afinal de contas não tem mais jeito. Mas não, Deus disse: profetiza. Essa é a palavra que Deus fala para você agora: filho, filha, profetiza diante do cenário que você está vivendo. Fala a palavra do Senhor diante do casamento que está se perdendo, diante da escassez, diante da doença, diante desse cenário. Qual é o seu cenário? O que tem te preocupado? O que tem feito você ficar triste, angustiado? Deus está dizendo o seguinte: profetiza a minha palavra. O filho está rebelde? Profetiza a minha palavra. O problema financeiro? Profetiza a minha palavra. Deus falou para Ezequiel: diante desses ossos secos, profetiza a minha palavra. Aleluia. Faça isso hoje. Aquilo que entristece o teu coração, ao invés de você reclamar, que quando você reclama você está profetizando a palavra do inimigo. Quanto mais você reclama, mais você profetiza a palavra do inimigo. Faça uma decisão inteligente. Profetiza a palavra de Deus. E Deus falou para Ezequiel: profetiza a minha palavra. Aí ele fala assim, assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Olha só, veja bem o trabalhar de Deus. Vamos prestar atenção na palavra do Senhor. Olha, lá Gideão, o Senhor falou para ele: eu sou contigo. Diante desse cenário desesperador, porque o povo estava sendo roubado, passando necessidades. Quando Gideão falou para ele, para o anjo, do que são feitas suas maravilhas, do que são feitas suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Cadê as promessas? Olha a resposta do anjo: vai nessa tua força e livra Israel. Sabe qual era a força de Gideão? A fé.
O problema que ele estava passando era a força dele. Meus amados irmãos, o problema que você está passando é a tua força. Como assim, Fábio? Deus, ele permite você passar o problema que você está passando, e a altura do seu problema é a altura da sua força. Deus não vai permitir que você passe um problema sem que antes Ele dê para você a fé à altura do seu problema. Então, o meu problema é muito grande. Pode ter certeza, a fé liberada sobre ti é muito grande também. E a tua vitória será tão grande, tanto quanto o problema que você está passando. Glória a Deus por isso. E o profeta profetizou. Depois você vai observar nessa palavra que aqueles ossos, aquele cenário de morte se transformou num cenário de vida, porque dos ossos secos o Senhor fez, diante da profecia de Ezequiel, se transformar em vida. Deus fez nascer tendões, carne, e aqueles ossos reviveram. Glória a Deus por isso. Assim será na tua vida. O problema que você está passando vai ser revertido e vai se transformar num testemunho, num lindo testemunho para a glória de Deus. E o profeta viu aqueles ossos se transformar em vida. E você vai ver esse cenário de morte se transformar em vida, esse cenário de escassez em abundância. A restauração da sua família, a restauração do seu casamento, a mesa da sua casa, que estava sendo uma mesa de contenda, de briga, um ambiente de destruição, ser um ambiente de harmonia. Creia na palavra de Deus e profetiza. É o que nós estamos fazendo, em nome de Jesus, com as campanhas citando a palavra de Deus. É isso que você tem que entender diante do cenário que você está vivendo. Lembre-se, reclamação é o mesmo que declarar a palavra do inimigo. Agora, quando você profetiza, anuncia a palavra de Deus, então você está profetizando no cenário que você está passando agora. É a arma que o Senhor te dá nesse momento, é a palavra. Aí você fala assim, mas eu tenho que ter um profeta que profetize por mim? Não, você tem a palavra de Deus. A palavra de Deus é a profecia. Glória a Deus por isso. Então prepara o teu coração, amados. Vamos praticar a profecia. Todas as vezes que você ora ao Senhor, você tem o conhecimento da palavra, você está profetizando. Aleluia. Você está profetizando a palavra de Deus. É o que nós vamos fazer agora, nesse momento, orando, citando os Salmos 91. E na palavra de Deus tem diversas promessas, diversas profecias. Quando o inimigo ameaçar o teu lar, dizendo que a sua casa será destruída, você pode falar a profecia: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Entende isso? Quando você tiver um diagnóstico de uma doença, profetiza Isaías 53. Ele levou sobre si as minhas dores e enfermidades. Profetiza a palavra de Deus. O mesmo dom que Deus deu para Ezequiel, Deus entrega para os seus filhos. Aleluia. Porque você tem acesso à palavra do Senhor. E quando o Senhor Jesus Cristo derramou sangue na cruz do Calvário, Ele morreu por mim e por ti. Então você deve profetizar, você tem acesso à palavra do Senhor. Glória a Deus por isso. Não perca tempo. Profetiza a palavra de Deus. Muito bem, prepara o teu coração. Vamos entrar em oração nesse momento. Ore assim comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel.
Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, Deus soberano, o que são os nossos problemas diante de Ti, ó Deus? Pai, a nossa esperança está em Ti. A nossa confiança está no Senhor, Deus. Senhor, libera as bênçãos que essa pessoa tanto precisa. Ela coloca diante de Ti, ó Deus, em que ela está passando, de repente, um cenário de morte, vale de ossos secos. E nós profetizamos, ó Deus, vida nesse casamento. Nós profetizamos a palavra do Senhor. Restaura, ó Deus, esse casamento, de maneira que esse cenário seja revertido, de morte para a vida, de separação para união. Meu Pai, esse problema financeiro, a vergonha que essa pessoa tem passado, ó Deus, a humilhação, nós profetizamos a Sua palavra, as providências do Senhor chegando, ó Deus, o livramento chegando, a mudança chegando, de vergonha para honra, de humilhação para um cenário de mudança, de abundância, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos, ó Pai, a palavra do Senhor. Nós citamos os Salmos 91. Meu Pai, ainda que milhares caiam do lado dela, ela fica de pé. O mal não vai atingir nenhuma seta, nenhuma praga vai destruir a casa dela, Senhor. Nenhuma ameaça vai se concretizar. Toda arma forjada será destruída. Todo laço será desfeito. Aleluia. Porque nós estamos invocando o Deus Todo-Poderoso. Vai recebendo, meus amados irmãos. Vai tomando posse da sua vitória. As bênçãos estão sendo liberadas sobre a sua vida agora. Em nome do Senhor Jesus. Aquilo que tem entristecido o seu coração, essa ameaça não vai se concretizar, porque o Senhor teu Deus entra com providência. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor, porque nós estamos invocando o Senhor de todo o nosso coração, crendo nas promessas do Senhor, não para a nossa glória, porque carregamos o teu nome, ó Deus, assim como o Gideão, Pai, carregava a promessa. Ele era um escolhido do Senhor. Ele perguntou para o Senhor: do que são feitas as suas maravilhas? Cadê as promessas que os nossos pais nos contaram? Oh Deus, essa pessoa recebeu a sua palavra, Pai. Ela creu nas promessas, ó Deus. Mas ela tem visto uma situação contrária. Mas ela se levanta agora. E ela profetiza a sua palavra. Ela declara a sua palavra. E toda mentira cai por terra. Sim, toda mentira cai por terra, porque o inimigo tem mostrado uma grandeza, mas é mentira. Esse gigante se apequena, e essa muralha cai por terra em nome de Jesus Cristo. Ela avança para um novo nível, um nível de vitória, e ela vai contar o testemunho dela, Senhor.
Eu profetizo agora em nome de Jesus. Ela vai contar para a glória do teu nome o testemunho, o filho restaurado, o casamento restaurado, Pai, a vida financeira restaurada. Sim, meu Pai, uma mudança completa. É o que nós te pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, Deus de milagre, Deus de poder, Deus de misericórdia, Deus de amor. O Senhor não abandonou ela, Pai. Tira ela desse fundo de poço, desse lamaçal. Restaura a vida dela, Senhor. É o que eu te peço de todo o meu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Alegra o teu coração, amados, porque você profetizou a palavra do Senhor. E o inimigo não suporta a palavra de Deus. E a luz prevalece diante das trevas. A palavra de Deus, ela prevalece diante do cenário de morte. Aleluia, glória a Deus. E eu vou ouvir o seu testemunho. Eu terei imenso prazer de contar o que Deus tem feito por você, o que Deus fez na sua vida. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Muito bem, amados, fiquem todos com Deus. Tenha fé, persevere, porque Deus é contigo. E até o próximo devocional. Sopra, Espírito, levanta os caídos, restaura minhas feridas, dores antigas, vem me curar. Sopra, Espírito, trazendo vida, junta meus pedaços, já ouço ruídos do teu agir.